Boa tarde, professor Mauro, Edno. Vamos dar continuidade à nossa ação de hoje cedo, né? Vamos fazer agora essa pequena entrevista com o professor Mauro, com as perguntas que vocês deixaram no Miro mais cedo. Então, estou compartilhando aqui a tela do Miro, vou fazendo as perguntas e o professor Mauro vai respondendo para a gente. E vamos ficar com esse vídeo gravado para futuras, se vocês quiserem ver novamente, sem problema algum. Bem, teve uma aqui, professor Mauro, que está perguntando o que falta para conseguir diminuir os casos de sífilis. Quer dizer, os casos, quando a pergunta é sífilis, não sei se deu para você perceber, mas existem hoje no Brasil no mundo, né? 3 formas de se classificar ou notificar a sífilis. A sífilis adquirida normalmente hoje via relação sexual. Homem-homem, homem-mulher, mulher-mulher, homem-homem, adulto. Isso é chamado de sífilis adquirida, da forma via contato direto. Tem ainda a sífilis adquirida nesse contato direto via abuso sexual em criança, não deixa de ser um contato direto. Ou a sífilis por via sanguínea, sangue, transfusão, que hoje, no Brasil, é próximo de 0, para não falar 0. Então, a sífilis adquirida, você adquire via contato sexual, contato sanguíneo, né? Compartilhar seringas, drogas, assim que compartilha. Existe a sífilis da transmissão vertical, chamada sífilis congênita. Transmissão mãe barriguda para o seu bebê. A mãe barriguda, a gestante, ela com sífilis é sífilis adquirida. Porém, no Brasil, se optou por botar sífilis em gestante. Então, recapitulando, sífilis adquirida, sífilis em gestante e sífilis congênita. A resposta é 1 hora, 2 horas aqui, que a gente não vai poder ficar. Sífilis adquirida, envolvendo a sífilis na gestante, seria ter relação com quem não está contaminado, ter esses exames prévios, seria testar para ver quem está contaminado, tratar. Seria examinar todo mundo para ver atividade de feridas. O que isso, na prática, vamos combinar, não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa simples assim. Então, seria uma grande vertente, educação e saúde. Todo mundo está educadamente sabendo para qualquer ferida, para qualquer lesão em boca, em genital, em ânus, está procurando o médico, fazendo o exame, o médico fazer o exame, fazer a testagem e usar preservativos. E até isso tem uma dificuldade. Quando a gente fala preservativo, basicamente a gente só fala preservativo masculino. É raro uma prostituta, vamos dar um exemplo bem grosseiro, uma profissional do sexo, com uma palavra mais adequada para o momento, mas não deixa de ser, né, uma prostituta, uma profissional do sexo, ela ter a camisinha feminina dela, mas na prática não tem. Eu volto e meia atendo, eu volto e meia converso com essas pessoas e elas não têm. Elas até falam que é complicado, o parceiro, quem está pagando, às vezes não quer. Eu já entrevistei caminhoneiro aqui na beira da estrada da Dutra, já fiz um grande trabalho aqui, no qual transar
sem camisinha, eles pagavam mais do que transar com camisinha. Então, o profissional, de repente, para ganhar mais, até corria o risco de transar sem camisinha. Então, é um longo processo de educação e saúde que, mesmo em Finlândia, Noruega, Suécia, Dinamarca, Luxemburgo, Canadá, países com alto nível de desenvolvimento educacional, ainda tem DST. Ainda tem DST no Japão, uma população altamente desenvolvida e educada. Agora, para um outro trabalho que eu acho que dá para a gente ganhar, é a transmissão vertical. É a mãe grávida transmitindo para o bebê. Sífilis adquirida na população geral, tudo isso daí. Sífilis adquirida na mulher gestante seria, ela poder ter acesso rápido ao sistema de pré-natal, quando ela engravidar, e aí rapidamente fazer um exame nela, ginecológico, local e testes sorológicos. Porém, isso às vezes não é fácil, porque a mulher vai no posto e muitas das vezes não consegue marcar a consulta na hora. Marca daqui a um mês, daqui a 2 semanas, daqui a 3 semanas. Então, a mulher, mesmo que queira, e muita gente reclama disso, a mulher chega tarde no pré-natal. Às vezes chega tarde no pré-natal porque o pré-natal chega tarde nela. Não tem a disponibilidade. Eu vou dar um exemplo agora que fica fácil as pessoas entenderem. Imagina que eu quero fazer um exame do coronavírus. Eu consigo fazer hoje? Sabe o que acontece em lugares que eu já vi? Tendas no meio da rua para testagem do coronavírus. Eu vi isso. Tenho testemunha. Você para na tenda, a tenda vazia. 4, 5 profissionais podendo testar, a tenda vazia. Aí você para o carro. Olha, eu passei aqui e vi. Não pode testar. O senhor tem que baixar o aplicativo. O senhor tem que agendar pelo aplicativo para poder vir aqui colher o exame. Eu falei, minha senhora, querida, eu sou grupo de risco, eu tenho 66 anos de idade, eu sou profissional de saúde, eu estou passando aqui agora, eu sou morador da cidade, olha, eu tenho aqui. Mas não pode, a tenda está vazia, não tem ninguém atendendo. Não pode, doutor. O senhor tem que baixar o aplicativo, marcar a consulta, ser agendado para vir aqui. Porra, é para resolver o problema ou é para burocratizar? Se é para resolver o problema, a mulher chega no posto de saúde, quer fazer o exame de teste, faz na hora. É assim? Ah, o câncer do colo do útero está muito grande porque as pessoas não fazem o preventivo. Vá agora no posto e vê se você consegue fazer seu preventivo. Não faz? Então, na mulher grávida, a tática seria, primeiro, correr atrás da mulher grávida. Vou dar um exemplo. Niterói, Rio de Janeiro. Eu botaria 2, 3 tendas em Niterói, faria um baita de um aviso, isso para divulgar, né, para poder chamar a atenção nas estações de ônibus que tem, que vai muita gente, faria um auê ali. Quem está grávida, faça o teste rápido de sífilis aqui, 15 minutos faz o teste. Toda mulher grávida vem aqui agora. Ah, mas Mauro, eu não posso passar no terminal. Vá no posto. Faça uma campanha forte.
para a mulher grávida. Nós temos unidade básica de saúde, nós temos médico de família, vá na casa, busca. Então, eu pego a mulher grávida com um teste positivo, eu faço um bom prontuário. Hoje é um grave erro, anota aí, o grave erro nosso é a história do paciente, são os prontuários. Você não consegue, muitas das vezes, recuperar o prontuário. Me conta, me convence que hoje não podia ter um prontuário para a pessoa saber quando fez o teste, quando... Hoje tudo hoje é baseado em CPF. Vá numa loja e compra alguma coisa e dá o CPF. O que acontece no dia seguinte? Você recebe 10 mensagens por e-mail que você fez. Por que no sistema de saúde não tem isso? Com o nome completo e o CPF e o e-mail. Eu não conheço até hoje uma mulher, claro, tem uma ou outra usuária de droga, moradora de rua, que não tem e-mail. Mas no outro dia, agora, recente, quando eu tô monitorando mais, moradora de rua com celular e com e-mail. Eu passo o WhatsApp para ela para marcar consulta para ir lá no DST. Usuária de droga e moradora de rua de Niterói. Eu passo o WhatsApp para ela. Por que eu não tenho protocolo para ter? Então, na mulher grávida, a gente faria isso. Da mulher grávida, para diminuir e acabar com a sífilis congênita, seria fazer tudo isso até um mês antes do parto. Se eu chegar numa mulher grávida, fazer o teste, decidir que ela está infectada e fazer o tratamento dela, um mês antes do parto, grosseiramente, o bebê dela nasce protegido em praticamente 90 e tantos % da sífilis. Então, para sífilis adquirida, tudo aquilo que eu já falei, de camisinha, masculina, feminina, educação em saúde, testar todo mundo, fazer um AUE para pegar todo mundo. Junto com isso, nós temos que aprender a ser profissionais sérios. Profissional de saúde sério tem que ter o prontuário recuperado. Porque aí, quando eu digito lá, Mauro Romero Leal Passo, boto o CPF de Mauro Romero Leal Passo, eu tenho os exames dele. Para saber, olha, Mauro já teve sífilis no ano passado, já tomou 6 ampolas. Porra, o positivo de hoje tem muita chance de ser uma cicatriz. Na mulher grávida, correr atrás dela, fazer um grande trabalho, um AUE na cidade. Toda mulher grávida essa semana tem que fazer teste. Ah, mas eu já fiz. Ah, mas eu tenho Unimed, eu tenho Golden Cross, com direito a ter parto nas estrelas. Dana-se, vamos fazer o exame dela. Porque muitas das vezes o nosso erro, Bianca, é achar que a medicina pública é só medicina de posto de saúde. E nós esquecemos os 35% de medicina suplementar. Que a gente tem que fazer esse trabalho. E muitas das vezes a medicina suplementar não nos documenta. É o grande erro da medicina privada. Ela não notifica, só notifica quando tem um interesse especial. Não tenho vergonha de falar isso, não. Só quando tem um interesse. Eu vi muita gente com HIV particular mandando ir num posto só para notificar lá, para poder pegar o antiviral gratuito, mas ele continuava atendendo no serviço privado. É um grande erro, que é o outro elefante. A gente acha que a medicina privada não pode ser notificada.
porque tem vergonha. Você imagina uma socialite com sífilis? Então, não é uma coisa assim, mas a gente precisa vencer esses preconceitos. Então, se a gente atuasse nessas ações rápidas, e para sífilis tem a vantagem. É 1 ou 2 exames de sangue e 2 ou 6 injeções. Tchau. Acabou. Não é como herpes, não é como HPV, não é como o HIV, que você precisa acompanhar todo dia, toda hora. Você, para baixar o nível de pessoas infectadas, é 1 ou 2 exames, um prontuário, um exame físico, e 2, se for uma sífilis recente, ou 3 séries de penicilina para tratar a sífilis tardia. Perfeito. Se eu não me engano, tinha até uma outra pergunta aqui que eu não estou achando, mas que perguntava, caso o senhor fosse o ministro da Saúde, qual seria as suas políticas públicas a respeito da temática sífilis, né? Eu acho que nessa sua resposta você já deu diversas ações. Lógico. Acho que você já... aí. Agora, a primeira coisa também, porque o ministro ele não tem acesso direto ao posto. Eu acho que o que precisaria é um grande esforço, e todas as sociedades estão dispostas, é chamar o público e privado e botar isso na prática. Não querer impor. Às vezes eu falo assim com essa ênfase, tudo é uma maneira de tentar captar, entendeu? Mas de tirano eu não sou nada. Minha família está aqui de prova. De tirano eu não sou nada. Minha família está de prova aqui. A gente sempre negocia. Agora, eu sou enfático, eu falo mesmo, jogo na lata. Então, era chamar esse pessoal e ter um plano. Primeiro, eu não começaria de cara com a sífilis adquirida como um todo. Eu faria, primeiro, uma grande aliança para a gente chegar na sífilis congênita, que é mais restrito, é menor. O número de grávidas é muito menor do que a população sexualmente ativa. E se eu chego no número de grávidas, e se chego no número de casos de sífilis congênita, pô, a gente ganha uma injeção muito grande de felicidade, certo? E aí a gente pode dar um exemplo de ir atrás, de chamar a grávida e chamar a sua parceria. Eu nem falo chamar o seu parceiro, sua parceria, porque eu conheço algumas grávidas que têm relação com outra mulher e não só com o homem. Então, eu chamaria a parceria, explicaria para você tentar fazer isso. Então, era o que eu procuraria. E procuraria, como ministro, ver as doenças bem mais simples, que tem mais na mão. Por exemplo, jogar toda a culpa de Covid só no ministro, só no governo federal, não é uma coisa, não é uma coisa certa, né? Totalmente. Porque você vai para a rua e você vê um mundaréu de bar, todo mundo no meio da rua, pessoas sem máscara, todo mundo de qualquer maneira. Então, é um trabalho maior. Agora, sífilis na gestante, sífilis congênita, seria o meu marco inicial. E botaria isso no currículo. Botaria isso no currículo. Eliminar de um ano para o outro vai ser difícil. Agora, em 2, 3 anos, é possível. Baixar no ano seguinte é possível. Baixar no ano seguinte é possível. Mas é tão difícil mesmo que eu tento me expor, me colocar para prefeituras que têm 3 casos de sífilis, 3 notificações. Eu consigo ir lá, olho a ficha, nós detectamos o erro,
e aí eu marco para gente, para eu voltar, para poder visitar o posto e visitar quem fez o pré-natal. Diz para mim se eu consigo. Não consigo. Não consigo. Tenho isso documentado no WhatsApp com relato. Fulano, vamos marcar. Por que eu não posso marcar? O cara não vem na minha casa, não. Eu pego o carro e vou lá no município. Primeira coisa é você identificar. Tipo aquele caso. Poxa, Mauro, eu achei que a sorologia era baixa. Eu pego o telefone e ligo para o colega. Mas não boto o nome dele no CRM, nem mando para jornal, não, ficar entre nós. Porque eu, como médico, devo isso. Eu, como professor, devo essa ação confidencial e tento explicar. Entendeu? Numa cidade com 3 casos, eu não consegui fazer isso, como que um ministro vai conseguir? Diz para mim. Vai ser difícil, né? Então, agora, tudo isso também eu acho que passa por um grande acordo que, nesse momento, eu vejo que nós estamos no caminho certo. Nós estamos envolvendo uma série de ações culturais da história para entregar isso para o pessoal, para falar: ah, doutor, o senhor é muito doutor, o senhor é um fera, o senhor vive lá dando aula para médico e nunca veio para cá. Não, nós vamos mostrar para a população toda. Olha o que se passa. Olha que doença. Então, envolveria isso. Eu acho que nós estamos num momento. Sabe, e também por que eu também vejo isso como uma coisa legal? É que nós nunca fizemos isso. Já teve até presidente que botou que era meta de governo, mas nunca nós tivemos uma exposição, uma área cultural, com pessoas tão diferentes que somos nós, pensando no mesmo assunto, porque vamos combinar, a sua cabeça de vocês de cultura é completamente diferente da minha, em termos de doença. Vocês veem uma maneira, né, que eu acho que isso pode ser um dado bacana. Ótimo. Uma próxima pergunta aqui que eu acho que também já comentou um pouco, mas para ficar mais registrado, algum país conseguiu eliminar a sífilis? Sim, sífilis congênita. Sífilis adquirida, não. Todos os países que eu conheço têm sífilis adquirida, tem sífilis em gestante e tem sífilis congênita. Vários países, eu acho que eu respondi isso lá na hora, porque eu vi essa pergunta, eliminou, ou seja, tem menos do que meio caso por 1.000 nascidos vivos, ou seja, uma cidade que tem 2.000 nascimentos vivos no ano, pode até ter um caso de sífilis congênita, que isso vai receber um diploma das mãos do ministro, de Angélica ou do Gerson, de sífilis congênita eliminada. E o que é ruim é que os casos de sífilis congênita e sífilis adquirida estão aumentando praticamente no mundo todo. Tá? Uns mais, outros menos. Hoje, sífilis congênita nos Estados Unidos, eles estão desesperados, porque a cada ano dobra. Só que o dobrar dele lá é de sair de 500 para 1.000. O nosso aqui é de 30 mil, 40 mil, 50 mil. Entendeu? Essa é a nossa diferença. Com uma população menor do que nos Estados Unidos. Mas hoje também aumentou muito no mundo população que vive em rua.
a Covid vai dar uma bagunçada maior ainda, provavelmente na economia, isso vai acabar tendo chance de facilitar. Nós não sabemos, porque eu não sei como estão as notificações nesse ano, né? Pode até ser que diminua no final do ano, que as pessoas não notificaram. Não vou me assustar. A gente tem que estar Não vou. preparado para isso também, né? Também, né? Agora, com relação à sífilis congênita, aí teve aqui uma pergunta: como os outros países conseguiriam eliminar a sífilis congênita? Bom para Natal. Bom para Natal. Porque sífilis congênita é tratar a mãe. A sífilis congênita, o bebê pegou da mãe. É o bom pré-natal. É fazer aquilo que eu falei, fazer exame na mãe e tratar a mãe contaminada. E ter um bom arquivo para não notificar um caso de falso positivo, de cicatriz sorológica. Então, é um bom pré-natal. Um bom pré-natal, fazer essas situações antes do bebê, é deixar o bebê nascer, porque tem uns critérios chamados de mãe gestante adequadamente tratada. Você tem uns conceitos. Um dos conceitos é tratar antes de 30 dias do parto. Então a mulher pode ficar na rua o tempo todo. Quando for com 7 meses, você trata ela, faz o diagnóstico e trata e acompanha, esse bebê vai ser classificado como a mãe adequadamente tratada. É um dos sérios quesitos para você rotular a criança como sífilis congênita. Tem outros de sorologia maior do que a da mãe, tem uns critérios, né? Mas esse é um caso. E fazer um bom pré-natal, porque às vezes a criança morre antes de nascer. Seria a morte do bebê. Como eu mostrei naquela tabela que eu mostrei que o Rio é campeão de morte de bebê. Ou seja, o pré-natal foi tão ruim, tão ruim, tão ruim, que nem no final pegou a mãe. A criança morreu antes. Mas esse número é menor. Mas entra num caso de estragar os dados de eliminação. Então, até onde eu sei, é um bom pré-natal. Diagnosticar e tratar antes. Perfeito. Bem, deixaram uma outra pergunta falando assim: se entendi bem, quanto mais tempo a pessoa tem sífilis, mais complicado é o diagnóstico. Mas ainda assim, o tratamento seria com penicilina? Ainda assim, o tratamento com penicilina. O que muda é a dose da penicilina e, às vezes, o sal de penicilina. O sal de penicilina que a gente usa na mulher grávida de rotina é o sal benzatina. É uma injeção que dá no músculo. Não sei se você já ouviu falar no famoso benzetacil, que é a penicilina no sal benzatina. Por quê? Porque vai no músculo, absorve a penicilina lentamente, difunde ela, e a eliminação da penicilina benzatina também é lenta. Dando uma dose de penicilina hoje, você pode recuperar a penicilina no sangue 3 semanas depois. E a concentração mínima inibitória para matar o treponema é muito pequena. O que é concentração mínima inibitória? Grosseiramente, seria o dinheiro mínimo que você tem que ter para comprar um PF, um prato feito no restaurante básico, assim, restaurante simples.
é o dinheiro. Vamos supor que são 10 reais. Então, se você tiver 10 reais, você compra um prato feito. Tá claro? Se você tiver 2 milhões de dólares no bolso, quanto que você precisa para comprar um prato feito? 10 reais. Então, todo o resto do dinheiro está demais. Então, a concentração mínima inibitória para matar o treponema ela é muito pequena. Mas tem que ser demorado, porque o treponema, a multiplicação dele é lenta. Só para você ter uma ideia, tem uma bactéria chamada Escherichia coli, que é a bactéria que tem no nosso trato intestinal, Escherichia coli, Escherichia coli. De 20 em 20 minutos, a Escherichia coli se duplica, tá? Se duplica e se divide. Em 20 minutos, uma Escherichia coli numa infecção urinária, ela se multiplica. Durante um dia, ela dá milhares de outras Escherichia coli. Admite-se que um treponema, para se dividir e dar outro treponema, demore mais do que 72 horas, 96 horas. Ele é lento. Ele é uma bactéria muito lenta para se dividir. Então, se você dá o remédio hoje e o remédio sai no sangue em 48 horas, aquele treponema que estava se dividindo, você não pega. Então, você tem que manter remédios para o longo tempo. Mesma coisa para tuberculose, para hanseníase, para lepra. Você tem que manter remédio meses para poder matar todos os micobactérios. E o treponema, você precisa manter o treponema, o antibiótico, no mínimo 2 a 3 semanas, para matar o treponema onde que ele possa estar escondido. Porque uma coisa é o antibiótico entrar no sangue. Outra coisa é ele chegar ao baço, chegar ao fígado, chegar no linfonodo, no gânglio. Ele demora mais do que um dia, mais do que 2 dias, mais do que 3 dias. E se o treponema está lá se multiplicando, ele não chega. O antibiótico não chega. Eu mato o antibiótico no sangue, mas não mato o antibiótico que está no linfonodo. E na doença, porém, essa penicilina benzatina, ela não vai em todos os compartimentos do corpo, especialmente líquido cefalorraquidiano, que é o líquor, que é o cérebro. Nós temos a barreira hematoencefálica. Se o doente está na fase tardia da doença, ele pode estar com sífilis no sistema nervoso central. Benzetacil não cura. Eu tenho que mudar para um outro sal, que é o sal de penicilina cristalina. Porque a penicilina cristalina entra no líquor cefalorraquidiano e trata a sífilis no cérebro, que é, aliás, o medo do recém-nascido. Como o feto ainda não está totalmente fechadinho, pronto, a barreira hematoencefálica do recém-nascido é muito frágil. E o treponema passa pela barreira hematoencefálica e contamina o bebê. Por isso é que o bebê que nasceu e foi classificado como sífilis congênita,
ele não é tratado com penicilina benzatina, e sim com penicilina cristalina, que só é dada na veia. Só que ela entra na veia e 4 horas depois ela desaparece. Ela entra na veia, vai em todos os compartimentos, inclusive cérebro, e em 4 horas sai. Por isso que a criança que nasceu e foi classificada como sífilis congênita, ou o adulto com sífilis tardia ou neurosífilis, eu tenho que fazer penicilina cristalina na veia durante 10 dias. Altas doses e doses repetitivas. De 4 em 4 horas, eu tenho que dar penicilina. Diferente da mulher grávida, que eu dou 2 ampolas nela e ela vai embora. Olha que maravilha. 2 ampolas no músculo, na nádega, e ela vai embora. No bebê, 10 dias na veia ou na sífilis tardia. Então, o tratamento varia por causa do sal, da disponibilidade do sal nos compartimentos do corpo e na sua eliminação. Me fiz entender? Deu para entender assim? Sim, mais uma aula. Como está sendo aqui. Muito obrigada novamente. Bem, eu vou juntar, vou fazer 2 perguntas, porque falam praticamente do mesma temática, que continua sendo a sífilis congênita. Uma pergunta, por que mesmo diante de tantos pactos, o Brasil ainda não conseguiu eliminar a sífilis congênita? Aí, para continuar, tem uma que é assim: de acordo com as pesquisas, a qualificação da APS, principalmente no que diz respeito ao pré-natal, seria um ponto-chave para a redução da sífilis congênita e gestante. O que fazer para que o atendimento seja realizado conforme preconizado nas diretrizes? A resposta está na pergunta: o que fazer? Seguir as diretrizes. Não basta ler a diretriz. Está na diretriz lá do Ministério. Atender a gestante, fazer o diagnóstico por qualquer metodologia. Aí você precisa ter um profissional de saúde que entenda do diagnóstico de sífilis. Eu não posso falar, Bianca, vá lá e atende o cara. Você não foi formada para isso. Então você tem que saber interpretar os exames e ter os exames. Ou no fluxograma tradicional, que é o VDRL depois, que é o teste não treponêmico e depois o teste treponêmico, ou o contrário, o teste treponêmico e depois o teste não treponêmico quantitativo. Você fecha o diagnóstico de sífilis, fecha a classificação da sífilis. Lembra que eu falei primária, secundária, terciária, recente, latente precoce até 1 ano, latente tardia depois de 1 ano e sífilis tardia. Você tem que classificar, porque no tratamento da sífilis recente são só 2 ampolas, são 2.400.000 unidades. 1.200.000 unidades em cada análise. Se for sífilis latente tardia ou sífilis tardia, são 3 séries. 0, 1 semana depois, 14 dias depois. Então você tem que classificar e seguir a diretriz. Isso está na diretriz. E chegar, no caso da gestante, o mais rápido possível. Vai ter hora, sim, que não é fácil. Mas é o que eu falo. O posto, a unidade tem que estar priorizada para atender a mulher grávida a qualquer momento. Muitas das vezes eu já vi, para complicar, quando eu falo assim, é só fazer 2 ampolas. Você vai sair daí hoje e vai encontrar algumas unidades de saúde no Brasil, no estado do Rio de Janeiro,
que o posto de saúde não faz a injeção. Entrega o frasco para ela e manda ela ir no pronto-socorro. Entendeu o que eu estou falando? O posto faz o diagnóstico e o posto, alguns desse Brasil, de alguns estados do Brasil, não de todos, não faz na hora. Pega a ampolinha, dá para a gestante, fala, vá com essa receita no pronto-socorro. Porque aqui nós não fazemos porque temos medo de você ter um choque anafilático. E a mulher pode ir na hora, pode ir no dia seguinte, pode ir na semana seguinte ou pode até não ir. Verdade ou verdadeiro? Então, como é que você vai resolver isso com aula ou seguindo a diretriz para fazer na hora? Tem posto de saúde, tem unidade, que a mulher chega e agenda o exame para ela depois. Não faz na hora. Aí ela não volta, ela não está sentindo nada, ou volta no outro mês. Por isso que quando eu falei para vocês, pega a ficha de notificação, analisa a ficha, você vê na ficha, pela ficha, você reconhece aonde foi o erro. Aonde foi o erro? Tratou tarde. Cadê o posto? Pega a ficha. Pega a mulher. Ah, essa mulher nasceu no hospital X. Vai lá no hospital X, pega o prontuário dela. Esse é o trabalho que eu me proponho a fazer. No hospital, já vê o cartão de pré-natal. Pelo cartão de pré-natal diz, Mauro Romero fez o pré-natal. Aí vê lá que o Mauro Romero não deu o exame. Vai no posto, conversa com o Mauro Romero com a ficha. Mauro, por que você não tratou? Ah, porque eu achei que era muito pequena a titulação, ela era da igreja, era muito direitinha, por isso que eu não tratei. Então, da próxima vez, você trata. Percebe? Você tem que fazer isso para chegar. É diferente do Covid. Aonde você foi que pegou um Covid? Porra, e eu lacei, caramba. Eu fui ali embaixo, eu fui no shopping, eu fui no posto, eu andei na calçada, eu abri a porta. Fica complicado às vezes você dizer. Mas quem fez o seu pré-natal, eu tenho. Só que, infelizmente, os colegas não querem fazer isso. Nem das prefeituras, nem do Estado e nem de lugar nenhum. Quer olhar e averiguar cada ficha para poder ir para quem errou. Porque muitas das vezes ele está no meio de alguns erros. Não distribuiu, o exame faltou, o posto não fez o exame, o laboratório ficou sem VDRL para fazer, só fez no mês seguinte, e aí nego não quer. Primeira coisa, ô Bianca, era as pessoas terem a tranquilidade, ter a tranquilidade de tirar a roupa, de ficar nu, entendeu? Entendeu? Ficar nu, tirar a roupa para se mostrar quais são os meus erros, aonde eu errei. Eu, como professor, aonde eu errei. A minha faculdade, muitas das vezes, erra porque só tem uma aula. Às vezes só tem uma aula de DST. Eu tenho que tirar a roupa, ficar nu, todo mundo saber o tamanho do meu peru, se eu tenho pelo, se eu não tenho, para poder abrir o jogo. Mas o pessoal não quer fazer isso. Não quer olhar um a um. Porque aí você vai pegar. O médico vai dizer, Mauro, eu não tratei porque não tinha penicilina. Aí a penicilina vai falar, eu não tenho penicilina porque não tinha para importar. Por que o Canadá não faltou penicilina? Porque ele tinha planejamento. No Brasil, a culpa
Foi porque depende da China, depende da Índia, que fabricam a penicilina. Mas em vários países tinham o quê? Planejamento. Eles olhavam qual é o histórico do ano anterior. 2.000 pacientes, eu preciso ter no ano 10.000 doses de penicilina. Eu compro 12.000, 13.000. Ano que vem, eu tenho 13.000, tenho sempre 30% a mais. Não faltou penicilina. Pergunta algum filho da puta da saúde pública se ele tem o planejamento que usa penicilina. Não tem. Talvez tenha agora. Talvez tenha agora. Talvez. Porque no ano passado e no ano retrasado não tinha. Quando precisava, comprava. Aí depende de licitação. Você já ouviu falar nessa palavra licitação? Você sabe o que é licitação? Aí depende de um assinar, de outro assinar, de menor preço de entrega. E aí faltou penicilina. Não tinha penicilina para tratar. E gestante que não tomou penicilina, o mundo todo, Organização Mundial de Saúde, CDC, Ministério da Saúde do Brasil, diz: não tomou penicilina, o bebê é classificado como sífilis congênita. Se a mãe grávida tiver sífilis e ela não tomar penicilina, o bebê vai ficar internado como sífilis congênita. E tiveram uns anos aqui atrás que faltou. Isso foi um grande erro. Mas agora tem. Agora tem o Ministério da Saúde que comprou. Isso é demanda do município. Isso é um pacto do município. O antirretroviral é pacto ministério. Penicilina, azitromicina, VDRL é pacto municipal estadual. Faltou. Entendeu? Então, conhecendo o passado, você entende o presente. É zona total no passado, vai ter caso de doença hoje. Teve planejamento no passado? Não. Teve estudo do passado? Não. Teve conserto? Teve reunião? Teve monitoria? Não. E aí vai ter esses problemas. Então, uma dessas coisas é marcar todo mundo ir nu. Quando eu falo nu, é nu para a reunião, sem medo de falar os seus erros e buscar os consertos. Porque se eu sei o seu defeito e você entende o meu defeito, a gente se entende melhor, porra. Mas o município não quer, o Estado não quer, e eu fico, às vezes, o ministro falando e a gente no Ministério resolvendo. Nós temos um sério problema, que é nas DSTs, que é a taxa de cobertura vacinal contra HPV, que está baixíssimo. O Ministério comprou a vacina, distribuiu a vacina e a vacina não sai do posto. Aí a culpa é de educação e saúde, a culpa, todo dia eu escuto, que a culpa foram dos casos de Bertioga. Umas meninas passaram mal e as famílias não foram mais vacinar. Todo dia essa culpa aparece. E agora, para a sífilis, a mesma coisa. Volta e meia, os laboratórios atrasam o exame. Às vezes a grávida faz o exame num dia, só recebe um mês depois o resultado. 2 meses depois o resultado. E de coisas simples. Por que essa minha inquietude? Porque são coisas simples, não é Covid.
Não é tuberculose, não é lepra, não é HIV, que depende de uma série de exames. Como eu falei, com 2 exames e de 2 a 6 ampolas de penicilina, liquidou o caso de sífilis em 99%. Bem, agora aqui, professor, deixaram uma pergunta, achei bem interessante. Já perguntando quais são as principais dúvidas dos pacientes. Uma dúvida que o paciente muitas das vezes fala é como ele pegou. Mas essa é menos do que para herpes e para o HPV. Porque muitas das vezes ela sabe que transou e tal, mas mesmo assim tem dúvida. Numa mulher grávida, uma mulher grávida que tem relação só com um parceiro, com uma parceira, às vezes ela tem dúvida e a gente explica para ver, porque como a sífilis é uma doença que pode ficar anos positiva, ela pode ter pego fora daquele relacionamento. Tá? Eu e você nos encontramos, namoramos, estamos vivendo juntos e engravidamos. Isso tem 1 ano que a gente está junto. E você me aparece com uma sorologia para sífilis. Pô, você vai ficar na dúvida, eu vou ficar na dúvida. Você pode ter pego isso com 2 anos antes. Estava no teu sangue. Por isso que as cartilhas do pré-nupcial, do pré-casamento, é bom fazer. Entendeu? Parece doideira, né? Você sai no bar hoje, vai numa festa amanhã, vai lá na exposição de sífilis, conhece uma pessoa, sai dali, vamos sair, vamos namorar, não, primeiro vamos fazer um exame de sífilis. Não é bem assim, né? Mas seria o ideal. Não seria o ideal? Hoje em dia, já tem teste para AIDS em farmácia. Para o HIV, você já pode fazer isso. Você pode pegar o teste na farmácia, espetar e fazer o anti-HIV. Para sífilis ainda não tem. Então, é fazer todo esse trabalho. Antes, né? Qual era a fase final da pergunta? Era... Não, esse estava perguntando mais as dúvidas dos pacientes. Dos pacientes. Então, eles fazem isso. E outra dúvida que eles falam muito, e que é facílimo responder, doutor, eu vou ficar bom? Diferente da herpes, diferente do HIV, diferente do HPV, eu digo, olha, se você tomar comigo as ampolas aqui, eu vou no cartório e reconheço firma. Porém, o teu sangue pode ficar com uma marca para o resto da vida. Você tem que entender, por isso que você tem que manter seus exames com você, para você entender que a tua taxa de anticorpos no sangue tem que diminuir e manter baixa, porque ela pode ficar positiva a vida toda. Se você não explicar isso numa consulta que pode demorar 10, 15, 20, 30 minutos, se a gente dá aula sobre isso e os médicos têm dúvida, você imagina numa consulta correndo no posto de saúde, num consultório. Então você tem que explicar como pegou, se vai ficar bom, e se no caso da grávida, se o meu bebê vai nascer bem. Eles perguntam muito isso, se o bebê vai nascer bem, e a gente explica. Quanto mais cedo tratar, melhor para o bebê. Às vezes o pediatra mantém o bebê internado para fazer exames e a gente explicar, porque a dúvida do paciente, do problema da cicatriz no sangue, eles não sabem. A gente que tem que adiantar o problema. Por que eu falo isso? Porque amanhã ele vai em outro médico e dá positivo, ele tem que levar a receita dele e
os exames para o outro médico saber que ele tratou. Lembra aquele caso que eu falei da mulher grávida 1:2, que tomou 6 ampolas e tomou depois 6 ampolas, e que o marido falou, eu não vou tomar, eu não tenho doença, eu não transei com ninguém, eu não tenho doença, já tomei 6 ampolas. E quando a gente foi ver lá na frente, não era um caso de sífilis, era uma cicatriz sorolóide. Então, a gente tem, porque essa dúvida não aparece, mas a gente tem que adiantar, né? Essas são as dúvidas que eu estou me lembrando agora mais comum. Certo. Bem, temos uma outra aqui. Quais os desafios e possibilidades de melhoria você aponta na educação de profissionais de saúde com vistas à formulação de diagnósticos clínicos diferencial, tratamento adequado levando em conta a característica da sífilis em mimetizar outras patologias e a fragilidade do diagnóstico laboratorial evidenciado na sua apresentação? Como ensinar sífilis no século XXI? Estamos falhando na formação dos profissionais clínicos. Foram vários aqui, tem. Estamos falhando. Uma das situações que eu posso dizer é que a medicina ficou muito grande. E o tempo de formação continua o mesmo, 6 anos. Quando eu comecei a fazer medicina, foi em 1975, eu tinha um volume para estudar. Não tinha cardiotocografia, não tinha ultrassonografia, não tinha ressonância magnética. Não tinha. Isso tudo veio depois. A gente aprendia raio-x. A ultrassonografia estava começando. Hoje em dia, os tratamentos, os exames, PCR, biologia molecular, não tinha. E eu tinha 6 anos de estudo. Agora eu tenho 6 anos de estudo e tenho que saber sobre ressonância, sobre esses acompanhamentos todos. Então, o conteúdo teve que ser enxuto. Então, a gente tem que falar isso, tem que ter mais formação. O que eu digo sempre lá na UF é que a gente deveria continuar dando enfoque primordial nas principais doenças, nas doenças mais prevalentes. E aí eu tinha que fazer um estudo para saber o que eu tenho que ensinar mais, fortalecer e ir botando o resto lá atrás, depois. Por exemplo, sífilis, DST não diminuiu. Continua tendo HPV. Eu hoje em dia tenho que falar de condiloma, HPV, câncer de colo. Quando eu fiz ginecologia, a gente fala fiz ginecologia quando fez a cadeira. Não tinha HPV e câncer do colo do útero. Eu não aprendi câncer do colo do útero e HPV. Eu aprendi depois. Hoje a gente tem outros exames, biologia molecular e vacina. Antes não tinha. Então, qual é a prevalência maior no meio? Tuberculose continua. Sífilis continua. Então, eu tenho que gastar um tempo cobrando os alunos isso daí. O outro problema seríssimo para nós da DST é que os ambulatórios de DST não existem. Vou repetir. Qual faculdade de medicina que tem um ambulatório de DST? Só a UF que eu conheço. Só a UF que eu conheço. Que atende homem, mulher, papagaio, periquito, criança, faz exame ginecológico, faz exame em pênis, faz exame na boca. E se você não tem esse ambulatório, como é que você aprende?
Ah, aprende quando a mulher vai na ginecologia, mas não aprende um parceiro. Ah, mas aprende quando vai na urologia, mas não aprende a mulher. Na urologia, esse não é o foco da urologia hoje. O foco da urologia hoje são outros problemas, câncer de próstata. Foco da ginecologia hoje não vê HPV, não vê DST de rotina, não vê gonorreia, não vê clamídia, um caso ou outro de sífilis fica na mão dos postos de saúde. Então a gente tinha que fazer uma integração maior para explicar isso. Então, ela colocou certo essa pessoa, dificuldade séria na formação dos profissionais. Seríssimo. Dando seguimento, seria ainda o preconceito que existe ainda das DSTs no dia a dia. Né? Uma coisa que é muito falado, mas é pouco feito, seria o pré-natal do parceiro sexual. Atender a mulher grávida, atender a parceria sexual. Eu fui formado num serviço de ginecologia que era proibido o homem ficar na sala de espera. Vou repetir para você. O meu curso de ginecologia, minha pós-graduação em ginecologia, eu tenho especialização e mestrado em ginecologia na UFRJ, Instituto de Microbiologia, Instituto de Ginecologia, do Hospital Moncorvo Filho, e o meu doutorado é em microbiologia, no Fundão, com o professor Raimundo Diogo Machado. Por isso que eu tenho um pouco da facilidade de transitar na clínica e na microbiologia. Era proibido ter homem na sala de espera. Ele não entrava. Não era eu falar com ele, não. Ele não entrava nem na sala de espera. E hoje em dia, em muitos ambulatórios, continua sendo assim. Você não vê a parceria sexual, muitos homens parceiros, né? Então, eu espero que esse nosso trabalho popularize o tema, saia daquele preconceito de doença venérea. Saia do preconceito de prostituição, de multiplicidade de parceiro, que vá para a cultura. Eu hoje esqueci de botar o quadro da sífilis congênita, do Edward Munch, que é arte. Né? Falar 2 presidentes da República dos Estados Unidos pedindo desculpas por pesquisas mal feitas envolvendo sífilis. E aqui no Brasil a gente não consegue nem reconhecer que tem, reconhecer os ambulatórios. Não precisava popularizar os serviços de DST, que não tem. Você vê, você tem serviço especializado de HIV, de tuberculose, de aplasia de medula, de diabetes, de hipertensão, mas não tem um de DST. Por que não tem? Ah, porque é feio, as pessoas não vão? Não vão? Não vão? Na entrada do campus, eu amanhã vou tirar uma foto e vou mandar para vocês. Eu devo ter no celular. Na entrada do campus do Valonguinho, no centro, que tem ali faculdade faculdade de odontologia, faculdade de biologia, faculdade de matemática, enfim, tem um monte de faculdades, inclusive o nosso departamento de microbiologia e o setor de DST tem uma faixa. Setor de DST, ninguém deixa de ir. Na entrada do campus do Valonguinho, tem o número do meu telefone, WhatsApp,
Na época de Covid, eu botei lá, quem procurar o setor de DST, dá o meu WhatsApp, que eles me telefonam. Pergunta se alguém me negou a tirar uma fotografia da vulva, do pênis, e me mandar a foto para eu ver a lesão. Me pergunta aí. Doutor Mauro, alguém negou? Eles me mandam a foto. Aí eu olhando a foto, eu já tenho ideia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Já mandei por conta da medicina, da telemedicina, ir no laboratório, coletar o exame, me passar o resultado, passei receita via o WhatsApp. E o pessoal ainda acha que não precisa de ambulatório de DST, porque as pessoas têm vergonha. Não, nós temos vários problemas para DST. E sífilis, como ela é uma grande imitadora, ela se esconde mais facilmente. Né? Então, a gente precisaria estar atuando, e eu espero muito que essa nossa exposição possa dar essa clareza, possa dar essa vivência, não só para os profissionais de saúde, mas para a população geral, especialmente as escolas. Porque a gente critica muito os profissionais de saúde, com razão. A gente critica muito os serviços públicos, com razão. A mídia já não pode mais criticar tanto, que tem muita reportagem sobre isso. Mas você já ouviu algum trabalho em escola de ensino fundamental? Escola de ensino secundário? Você já viu escola trabalhando sério sobre isso? Por que a escola não pode fazer esse trabalho sério? São raras as escolas. E mais, quando faz uma exposição, que né, tem aquelas feiras de ciência, quando coloca o tema, algum tema de DST, fica cheio de gente em volta da mesa do tema DST. Mas fica restrito a uma feira de ciência, né? Não ganha uma proporção maior. Então, tem uma série de coisas, inclusive passando pelas escolas. Ótimo, conseguiu dar até um apanhado aí. Bem, temos mais uma. Antes, a pergunta é: por que não há padronização na leitura do VDRL? Antes, eu gostaria até do senhor responder, dar uma retornada. O que seria o VDRL para a gente, rapidinho, por favor? VDRL é a marca, é o nome, é a sigla de um exame que é o teste para sífilis, denominado teste não treponêmico. Ele é chamado de teste não treponêmico porque ele não usa constituintes do treponema. Ele usa uma cardiolipina, é um extrato alcoólico de macerado de coração de boi, mais lecitina e colesterol. O cara fez um preparo, pegou uma gota, pegou o soro de um indivíduo com sífilis e misturou e dá uma floculação. O que é isso? Pega uma água e joga um pó de arroz. Pega uma água e joga uma farinha. Você vai ver que a água vai ficar com aqueles grumos, tá? Então, o grumo de farinha, ele vai sendo diluído até virar um pozinho que você não vê mais a união de anticorpos com a cardiolipina, para olhar no olho nu na placa. Quem fez isso foi o Wassermann, em 1906. Aí a coisa evoluiu e um laboratório americano,
que tinha um nome de laboratório de pesquisa de doenças venéreas, chamado VDRL. O nome do laboratório era Venereal Disease Research Laboratory. O nome do laboratório. Como esse exame ficou tão popular que eles resolveram botar o nome do exame para sífilis, o nome do laboratório, entendeu? Como se fosse Gillette. O que é Gillette? O que é Gillette? Gillette é uma lâmina de barbear. Porém, a fábrica que popularizou essa lâmina de barbear se chama Gillette. Então virou Gillette. É que nem vamos tomar uma Brahma. Chega lá, ó, bota uma Antártica geladinha para mim aí. Vamos tomar uma Brahma, uma cerveja em garrafa. Percebe? Então, esse exame ficou o nome do laboratório. E ele é um exame assim, é um exame individual. É um exame que tem uma placa com várias poças que eu vou diluindo. Eu boto o soro puro e boto o antígeno para ver se tem anticorpo. Se tem, eu pego uma pipetazinha, tiro uma pipetada desse que deu positivo, passo para outra poça que já tem um líquidozinho ali diluindo. Então, saiu de 1 para 1, soro puro, eu pego a metade, 1 para 2. Se ainda mantém essa floculação, eu pego uma gota, passo para outra, 1 para 4, e assim vai. Por isso que é o exame individual. E o VDRL é a sigla do laboratório que popularizou esse exame. Aí aqui a pergunta faz assim, por que não há padronização nessa leitura? Há padronização no teu olho, você tem que ver o grumo. Então, o teu olho pode ver um grumo, o meu olho pode ver outro grumo. Por isso é que, hoje, 3 grandes empresas do mundo que trabalham com diagnóstico padronizaram essas diluições naquela máquina que eu falei, que o Brasil ainda não tem nenhum laboratório fazendo. O mundo já tem. Aí vai depender de valor da máquina, valor do exame e quantidade de exames, entendeu? Eu vou tentar fazer um projeto para tentar ter uma máquina dessa, né? Mas os grandes laboratórios de saúde pública, os LACEN da vida, poderiam já estar vendo negociações. A primeira grande negociação era testar, né? Eu estou falando tudo isso sem testar ainda. O laboratório que falou comigo do Brasil, que é daquela marca, eles garantem que já foi autorizado, testado pela Anvisa brasileira, mas eles ainda não instalaram nenhum laboratório. Vários laboratórios estão conversando, mas ainda não tem. Porque aquela máquina, se funcionar, vai ser uma maravilha, porque ela faz o treponêmico, ele faz o não treponêmico, positivo ou negativo, faz o não treponêmico quantitativo e a mesma máquina já faz o teste treponêmico. Então já sai tudo resolvido na minha mão. Era o que eu fazia há muito tempo. Eu tinha um carimbo no posto de saúde, em 1980, que eu botava assim, VDRL. Eu já tinha um carimbo. Eu só botava o nome e a data. Eu já pedia, já tinha os exames. O VDRL era assim, sangue, VDRL. Se positivo, quantitativo. Porque quando eu comecei a fazer medicina, você tinha que pedir VDRL
qualitativo, positivo ou negativo, reagente ou não reagente, e a titulação. Então, eu já botava assim, VDRL, se positivo, quantificar. Eu já tinha esse pedido. Hoje não. Hoje a norma de saúde pública, a norma do Brasil é todo VDRL tem que ser qualitativo e quantitativo. Ele é obrigado a fazer. E para fazer aquele efeito zona, que só dá positivo acima de 1/8 ou 1/16, a técnica correta é fazer qualitativo e já fazer quantitativo 1/8. Porém, para isso que existe lei e prisão, né? Pode ser que um ou outro não cumpra, só faça o qualitativo. Mas a técnica é essa. Então depende mesmo. É um exame, é que nem o exame de citologia. Você raspa a minha boca aqui, eu raspo o material do colo do útero, aquilo faz uma lâmina. A lâmina é vista por uma pessoa. Quando se faz em congressos de citologia, pega uma lâmina e dá para 5 médicos analisarem, sai no mínimo 3 diagnósticos diferentes. Então, eles fazem um controle. As sociedades de laboratório de citopatologia, eles pegam uma lâmina e mandam de rotina controle de qualidade para os seus associados. E o associado tem que ler e responder. E eles depois dão o resultado. Por quê? Depende de cada olho. Eu posso achar que é uma lesão intraepitelial de baixo grau, que tem lá as formações, que é baixo grau, e o outro lê que é alto grau. Então, é próprio do exame. Certo. Agora a gente tem nossa última pergunta. Perfeito. Quais os principais fatores de risco para ter sífilis? É ter uma outra DST. Ter clamídia, ter tricomonas, ter HIV. Esse é o padrão para todas as DSTs. Quem mais tem risco de ter uma DST? É quem já tem uma. Ponto. Segundo, ter uma lesão, ter uma ferida, ter uma porta de entrada melhor. Evidentemente, ter relação com uma pessoa que tem lesão infectante. Essa lesão infectante, lembra que eu falei da sífilis recente, cancro duro, roséola, sifílide? Essa é a fase que mais contamina. Então, é olhar. No homem, talvez seja mais fácil você olhar, mesmo com uma luz pequena, olhar o genital dele, olhar o pênis dele, escroto, por ali. Mas se ele tiver uma lesão na boca, ele pode passar. Na mulher, a lesão, na maioria das vezes, é na vagina, é no colo do útero. E aí as pessoas não veem. Então, o risco é ter uma relação com uma pessoa contaminada, mas mais do que contaminada, com uma lesão ativa. Só para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, se você tem uma lesão de sífilis ativa, tipo aquelas que eu mostrei, aquele cancro duro, e eu faço 2 injeções, uma em cada nádega, de penicilina, benzatina, 4, 5 dias depois, a lesão não desapareceu.
ela vai demorar mais de uma semana. Mas 4 dias depois de você tomar uma penicilina, a chance, 4 a 5 dias, de ter treponema viável na lesão que está cicatrizando é muito pequena. Então você tem lesão, mas ela está evoluindo, porque você tratou. Então você tem que ter o risco. E quem mais tem lesão, na maioria das vezes, é quem tem uma DST. Já teve herpes, tem condiloma acuminado, tem uma lesão escondida de clamídia, entendeu? Então esse é o principal. Por exemplo, quem mais tem, você pega uma população de 100 pessoas, quando você separa as pessoas HIV infectadas e vê nas HIVs quem mais tem sífilis, o percentual é sempre maior do que na população geral, porque ele já tem uma DST. Quando você pega as pessoas que têm condiloma acuminado, que é HPV, e compara as que têm sífilis, compara a porcentagem de uma população geral que não tem condiloma, que não tem DST, a proporção de sífilis e quem tem HPV é muito maior do que quem não tem. Isso vale para herpes, isso vale para clamídia. Então, não ter uma outra DST é um fator bom, porque já diminui. Porém, o contágio sempre é com lesão infectante, com sangue infectante. Também pode ser. Imagine você. Você tem uma lesão de cancro duro agora, ou uma pequena alteraçãozinha. Vai para doar sangue porque teu primo, teu irmão, teu amigo está precisando de sangue. Tira o teu sangue. Você faz o exame, deu negativo. E você amanhã aparece com a lesão de sífilis. O seu exame clínico está positivo. Lembra que eu mostrei que a sorologia só positiva depois? E você doou sangue um dia antes. Você está doando sangue com treponema. E aí é possível passar o treponema. Por isso que a boa anamnese, por isso que a boa história clínica. Você está com lesão? Já teve lesão? Como é que é a sua lesão? Como é que é o seu comportamento sexual? Se você tiver que pegar um sangue, sempre vai ser melhor de quem usa a camisinha, de quem não tem DST, de quem não tem nenhuma lesão. Esse sangue para a DST vai ter um nível menor. Isso vale para HIV também. Entendeu? O HIV não positiva 2 dias depois que você pegou o HIV, não. Você teve relação semana passada, se contaminou, doa seu sangue hoje, seu sangue está não reator, e você, Covid, não reator, e você já está com o vírus, a bactéria no sangue. Mas não deu tempo de resposta imunológica para o teu sangue, para o teu organismo fabricar anticorpos. Então, até nisso, o sangue ainda é um material que pode contaminar, sim. Hepatite C também, entendeu? Você pode estar no que a gente chama de janela imunológica. Então, é fazer esses trabalhos como um todo, né? Trabalhar tudo isso. Respondi, será? Acredito que sim, pelo menos eu adorei a aula praticamente particular. Muito obrigada novamente, professor Mauro, pela disponibilidade, pela a didática, né, que também fica mais simples para gente, que não é da área, né? Imagino, né? Entender, compreender.
Muito obrigada, respondeu tudo aqui. Edno, tem alguma coisa para falar, para completar? Não, só agradecer novamente aí, professor, o tempo e o momento que já falou tudo, né? Tá muito feliz com esse coletivo que está se formando aí, né, para esse projeto. Bacana, Tá eu sendo também estou muito, muito muito, muito feliz. legal para gente. Então, gente, eu vou parar de gravar aqui. Tá legal.